Havendo número legal, declaro aberta a sessão. Alguma emenda à ata da sessão anterior? Aprovada sem emenda, expediente. Ordem jurisdicional. Algum acordo para ser lido? Então, julgamentos feitos que independem de pauta, mandado de segurança. Eu chamo aqui o segundo mandado de segurança sem liminar, 2013-13938. O relator é o doutor Undário, que estava substituindo o desembargador Cláudio Santos. Eu convoco o doutor Undário para tomar assento à bancada. E, após o voto do desembargador Glauber, levantando a preliminar de decadência, pediu vista dos autos o relator a fim de analisar a matéria. Os demais declararam aguardar o voto vista. Trata-se do mandado de segurança 2013-03938, dígito 7. Tem como impetrantes Emília Rosa da Conceição Rodrigues e outros, e como impetrados o secretário de Saúde Pública do Estado do Rio Grande do Norte e o secretário de Administração e dos Recursos Humanos do Estado do Rio Grande do Norte. Esse processo trata-se daquela questão da GTNS do Executivo, em que... Excelência, pela ordem, inclusive as suspeições da desembargadora Judite Expedito e Saraiva Sobrinho. Tem número, né? Tem número. Em que na última sessão, o desembargador Glauber, né, suscitou a questão da decadência. Então, após a vista, nós estamos aqui acolhendo a decadência por entender que não se trata de questão de trato sucessivo e, nesse sentido, extinguindo o processo com resolução de mérito. Eu vou ler aqui a ementa e me colocar à disposição dos senhores para eventuais esclarecimentos. Se quiserem, eu leio o voto integralmente também. A ementa diz o seguinte: constitucional e administrativo, mandado de segurança, gratificação de técnico de nível superior, GTNS, preliminar de decadência suscitada de ofício pelo relator, acolhimento, ato de efeito concreto configurado pela Lei Complementar 432/2010, novo plano de cargos, carreira e remuneração dos servidores, revogação da lei instituidora da gratificação, decadência reconhecida, extinção do processo com resolução de mérito. Quer dizer que Vossa Excelência, de acordo com os precedentes, isso, acompanhando, está acolhendo a preliminar. Inclusive citando levantando diversos a preliminar. Precedentes. O Ministério Público. Não, ele está acolhendo a preliminar citada pelo desembargador Glauber. O Ministério Público já se manifestou. Opina favoravelmente. Inclusive trazendo vários precedentes, tudo bem, inclusive do STJ. Pois não, todos de acordo com o relator, em consonância com o parecer oral do Ministério Público. Julgado. Vossa Excelência, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço mais uma vez, é uma satisfação estar aqui e peço licença a Vossa Excelência. Senhor presidente, me parece que há só um equívoco na anotação da minha suspeição. Eu acho que eu não haveria suspeição. Está constante. Está constante, Saraiva Sobrinho. É um equívoco, eu não sei porquê. Constou? Não, porque eu me lembro, eu não haveria suspeição, mas a gente verifica depois, ele verifica nos autos. Exatamente. Então não porque eu entendo, eu denego a segurança pela revogação da lei, não pela decadência. Certo. Que é outra tese que eu tenho. Outra tese. Então nós vamos fazer constar que você está votando justamente com fundamento, não é? Estou denegando em razão da revogação da lei que concedia. Ok? Obrigado, senhor presidente. Pois não. Então, ok, obrigado. Com licença. Não, de qualquer forma, ele rejeita, ele está Excelente. Está com preliminar. Ele apenas rejeita a preliminar. Mas a delegação seria no caso de enfrentamento do mérito. No mérito. Ele rejeita só a preliminar. Então foi por maioria. Por maioria, então, foi acolhida a preliminar, vencido o desembargador Saraiva. Pode ir. Com a palavra, senhor. Mandado de segurança com liminar número 2013-006776, dígito 3, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, impetrante Gabriel Gomes de Lima, advogado Dr. Victor Dias, da OAB-RN, impetrada governadora do Estado do Rio Grande do Norte, impetrado também o secretário de Administração e Recursos Humanos, ente público do Estado do Rio Grande do Norte. Ementa, constitucional e administrativo, mandado de segurança, policial militar da reserva, pretensa reimplantação em seus vencimentos
de vantagens incorporadas que supostamente teriam sido suprimidas por ocasião da implementação da LCE número 463 de 2012, preliminar de ilegitimidade passiva da governadora do Estado do Rio Grande do Norte e do secretário de Estado da Administração e Recursos Humanos, suscitada ex ofício pelo relator, parecer oral da Procuradoria de Justiça, acolhimento, declinação da competência, servidor inativo, competência privativa do presidente do IPERN, precedentes, remessa dos autos da primeira instância. Em discussão, aprovado. Ainda tem, excelência? Não, somente isso. Então, prosseguindo, os feitos que independem de pauta, mandado de segurança, eu chamo o quarto, mandado de segurança, condominado 2013-6305, desembargador Vivaldo é o relator. Está em mesa, excelência. Impetrante André Guilherme Matos de Carvalho e Marcos José Moura, impetrante secretário de Administração do Recursos Humanos. Matéria já bastante conhecida da Corte. Ementa, constitucional, administrativo, mandado de segurança, juiz de admissibilidade positivo, preliminar de decadência, inexistência, servidores da Controladoria Geral do Estado, progressão funcional, requerimento junto à Secretaria de Administração e de Recursos Humanos do Estado do Rio Grande do Norte, paralisado injustificadamente, violação expressa à garantia da duração razoável do processo, prevista na Constituição Federal, precedentes, concessão parcial da segurança. Tem uma preliminar de decadência que eu estou rejeitando, e estou concluindo, concedendo a segurança, com base nos precedentes, inclusive um bem recente aqui da relatoria do desembargador, salvo engano aqui, deixa eu ver, desembargador Ibanez, 28 de 5 de 2014, e eu digo, à luz do exposto, em dissonância com o parecer do Ministério Público, concedo em parte a segurança, apenas para determinar a análise e conclusão do processo administrativo, número tal, no prazo máximo de 30 dias. Todos de acordo com o relator? Parcial por conta disso, exatamente. Ok. Julgado. Chamo o quinto, mandado de segurança, 2013-21-822, também da relatoria do desembargador Vivaldo. Suspeição da desembargadora Judite. Em mesa, impetrante Manuel Rocha de Siqueira, impetrante secretário de Tributação, Administração e Recursos Humanos, também matéria conhecida da Corte, constitucional, administrativo, mandado de segurança, servidor público estadual, abono de permanência, reconhecimento administrativo, omissão na implantação, ilegalidade reconhecida, cumprimento do acordo a partir do trânsito em julgado, precedente, segurança parcialmente concedida, e aqui parcialmente também porque, para determinar as autoridades impetradas que implante o abono de permanência já reconhecido administrativamente após o trânsito em julgado deste acordo. Certo? A como vota? Alguma divergência? Eu chamo o 12º, mandado de segurança 2013-13578, desembargador Ibanez é o relator. Desculpe, essa matéria é semelhante à anterior que o desembargador Vivaldo relatou. A implementação do pagamento do aumento concedido pela Lei 432 do pessoal da Secretaria do Poder Executivo, em que tem a preliminar de decadência, que, conforme o voto anterior, foi rejeitada, e, no mérito, é concedida a segurança, porque a demora na implantação não se justifica, e nem o argumento de que, a depender da lei de afronta aos artigos 167 e 169, parágrafo 1º da Constituição Federal. Eu estou concedendo a segurança. 432. A 432, desembargador Cláudio. Eu vou fazer uma consideração, desembargador Ibanez. Sim. Até a partir de uma reflexão aqui com o meu colega e decana Mauri Moura, que, na verdade, a concessão desses aumentos pelas inúmeras leis desde o início deste governo, do atual governo, havia sempre a alegação de que não poderia se implantar em face do atingimento do limite prudencial, da Lei de Responsabilidade Fiscal, da Lei Complementar 101. Mas o Estado alegava e não trazia elementos comprobatórios de que esse percentual teria sido realmente atingido. Eu estou marcando essa posição porque, eventualmente, no futuro, nós possamos enfrentar essa situação sob outra ótica, de maneiras que
eu entendo que não poderá ser efetivado nem implantado aumento se realmente o gestor estiver no limite prudencial já, ou fora ou atingindo já o limite de gasto com pessoal. Acompanho Vossa Excelência porque não há elemento, neste caso, vertente, que me faça decidir de maneira diferente com essa ressalva. Perfeitamente, desembargador Cláudio. Havendo a discussão com demonstração dessa incapacidade, precisaríamos rediscutir e até rever esses posicionamentos. Estou apenas levantando a questão para a reflexão da Corte. Exatamente. Agora, seria bom, hein, vereador, que constasse no voto de Vossa Excelência essa ressalva do vereador Cláudio Cândido, que inclusive eu me acosto a ela. Sim, essa é interessante. Posso acrescentar. Se Vossa Excelência diferir, eu estou plenamente de acordo. Pois bem, eu acrescento na argumentação. Ibanez de Souza. Ibanez de Souza. Mas ninguém... Oswaldo de Souza, né? Matemática. Tem que justificar. E a excepcionalidade da lei, não é? Decisão judicial, não é? Mas a lei, todas essas leis que foram para lá, disseram que se tiver dentro do limite prudencial, essas leis foram para a Assembleia no início do final do governo passado, essa 432 inclusive. Todas elas têm essa ressalva. Expressa a lei prevê. Bom, Ok, julgado com a fundamentação trazida pelo desembargador Cláudio Santos. Eu chamo o 13º, mandado de segurança 2013-17-433, desembargador Glauber. Em mesa, senhor presidente. Com a palavra, Vossa Excelência. Impetrante Sebastiana Vigília Gomes, advogada doutora Edinalva Medeiros. E aqui, senhor presidente, trata da questão da licença-prêmio, matéria já debatida aqui exaustivamente na Corte. O voto está disponibilizado. A governadora? Se não tem nenhum destaque, eu faço a leitura da ementa e aberta ao debate. Administrativo, mandado de segurança, servidor público estadual, licença-prêmio, suspensão do gozo do benefício em decorrência do decreto governamental 23.627/2013, medidas de contenção de despesas públicas, possibilidade, ato discricionário da administração pública, ausência de direito líquido e certo, e aqui em harmonia com o parecer da 7ª Procuradoria de Justiça, eu conheço e denego a segurança, senhor presidente. É porque foi um decreto da governadora, não é? Isso. Tem matéria matéria não, tem precedentes aqui na Corte, e eu estou trazendo aqui no meu voto um do desembargador expedito, dia 23 de abril de 2014, no mandado de segurança 2014 019 69 dígito 3. E um outro relatado aqui pela juíza convocada, Fátima Soares, dia 23 de abril também, mesma matéria. Todos de acordo com o relator? Senhor presidente, eu só vou fazer uma consideração para conhecimento dos colegas, é que há esse decreto, mas em um mandado de segurança de minha relatoria, que eu ainda não apreciei apenas a medida liminar, o impetrante demonstra e comprova que, mesmo em função do decreto, o governo continua concedendo licenças-prêmios para os servidores, inclusive da mesma lotação do impetrante, requeridas este ano. Enquanto, no processo que está comigo, o requerimento é de 2013, requerimentos de 2014, de médicos, o caso do processo comigo é de um médico, médicos e servidores da saúde lotados no mesmo hospital em que esse médico trabalha, obtiveram a licença-prêmio em requerimento mais recente do que o dele. Aí eu concedi a liminar nesse caso. Estou trazendo só para os colegas conhecerem que, apesar do decreto suspender todas as concessões, o governo concedeu várias licenças-prêmios do pessoal da mesma Secretaria de Saúde. Ou seja, o decreto, a princípio, vale para uns e outros não. E aí o próprio governo desobedecendo. Sim. Então no caso dos autos, não há essa eu estou dizendo apenas que valendo para uns e outros não. Né? Mas, nesse caso, essa documentação não faz parte do processo, eu não posso usar para decidir o processo de Vossa Excelência. Não tem essa... Acompanha o relator. Sem divergência nesse ponto. Julgado. Recursos em mandado de segurança. Desembargador Glauber tem um embargo de declaração. Talvez a emenda seja suficiente para os colegas. Embargo de declaração, omissão não configurada. Suspensão pelo presidente do Supremo, através da suspensão de segurança número 4749.
do aumento que foi concedido ao pessoal da Fundação Zé Augusto. De maneiras que eu estou mantendo a posição nossa de suspender a implantação em face dessa decisão do ministro Joaquim Barbosa e não implementar o aumento do pessoal da Fundação Zé Augusto. Estou conhecendo e negando, rejeitando os embargos de declaração. Todos de acordo com o relator? Senhor presidente, essa matéria, inclusive, tem um mandado de segurança comigo, onde já tinha havido um bloqueio e o ministro voltou atrás dessa decisão aí. Inclusive, a fundação está implementando. Foi? Então, Excelência, em face dessa notícia aqui, que não era do meu conhecimento, Vossa Excelência, inclusive, pode até mandar pedir isso para examinar, pode até julgar logo agora. Pois não, posso. Pode pedir do seu gabinete. Porque a informação que eu tenho é que o ministro determinou, a partir de uma suspensão de segurança da Procuradoria, inclusive tem inúmeras decisões dessa Corte nesse sentido, viu, Saraiva? Tem inúmeras decisões da... Mas é bem recente, Então, Excelência, vamos aguardar. Não está em mesa por enquanto. Pois não, Excelência. Pronto. Ok. Presidente, pela ordem, eu gostaria só de solicitar a retirada de pauta do número 11 da pauta, mandado de segurança preliminar, para que eu possa adotar o relatório e trazer posteriormente. É o desembargador Vigílio, né? Isso. Ok. Ok. Defiro o pedido. Número 11, viu? Desembargador Gilson, tem um embargo de declaração? Embargo de declaração em mandado de segurança sem liminar, número 2014-002-107-6. Origem Tribunal de Justiça, embargante Elomar Pereira da Silva, advogado Dr. Lindon Castro Nogueira de Moraes, OAB-RN. Processual civil, embargos declaratórios em mandado de segurança. GTNS de servidores ativos da administração direta, médicos. Gratificação de nível superior que foi retirada do mundo jurídico com o advento da Lei Complementar Estadual 432 de 2010. Reconhecimento da decadência pelo plenário em casos idênticos, com substrato nos efeitos concretos da revogação da mencionada vantagem, precedentes deste tribunal, pretensão de pré-questionamento, impossibilidade, matéria não sustentada anteriormente, tentativa de rediscussão do assunto versado, inadmissibilidade, ausência de quaisquer dos vícios previstos no artigo 535 do Código de Processo Civil, embargos conhecidos e rejeitados. Todos de acordo com o relator? Julgado, rejeição dos embargos. Desembargador Ibanez tem 2 agravos, né, desembargador? Tem, Excelência. Agravo regimental do mandado de segurança 2014, 7.861. 1. Agravantes Gilson Nogueira Alves Peixoto e outros. E é agravado o secretário de Administração e Recursos Humanos. Senhor presidente, esse agravo de instrumento é GTNS, então tem as suspeições manifestadas, e o agravo de respeito à decisão monocrática que, com base no entendimento do Pleno, reconheceu a decadência, matéria já discutida nesta sessão. O regimental é pelo inconformismo do impetrante com a decisão do relator que reconheceu a decadência. Eu estou trazendo o regimental para a apreciação da Corte, porém, votando pelo desprovimento do agravo regimental. Todos de acordo com o relator? Julgado. Pode chamar o próximo, senhor. Agravo regimental do mandado de segurança 2011, 9.404, 9. Agravantes Afonso de Macedo Freire e outros. E agravado, Vossa Excelência, o presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Então, vou passar a presidência ao desembargador Saraiva Sobrinho. Eu assumo com muita honra e oriento para prosseguir o julgamento. Senhor presidente, a matéria é simples. O agravo regimental é em embargos de declaração em mandado de segurança, porque, por decisão monocrática, eu rejeitei
os aclaratórios, reconhecendo que não havia omissão nem contradição ou obscuridade. E aí o inconformismo do agravante, que traz agora no regimental a demonstração apenas de que o propósito era de pré-questionar. E a jurisprudência recente das Cortes Superiores é de que não há necessidade de pré-questionamento aqui só para efeito de admissibilidade dos recursos especial ou extraordinário. Então, eu estou conhecendo e desprovendo o regimental, senhor presidente. Alguma divergência? Então, recurso conhecido desprovido da unanimidade. Devolvo a presidência a Vossa Excelência. Reassumo a presidência e chamo o embargo de declaração da relatoria do doutor Paulo Marques. O embargo de declaração e representação, número 2012-013-759, dígito 3. Embargante é Roberto Iverlino Silva Xavier, embargado ao Ministério Público. Voto está disponibilizado, Vossas Excelências. Apenas tentativa de rediscussão do mérito. Então, eu estou conhecendo e rejeitando os embargos por ausência das hipóteses previstas no 535. Todos de acordo com o relator. Desembargador Cláudio tem um agravo. Uma palavra, Excelência. Esse agravo regimental proposto pela senhora Margarida de Fátima Xavier de Souza Lima e em face do município de Nova Cruz. Trata de uma decisão desse relator que indeferiu a inicial da rescisória. Havia a pretensão de rescindir a sentença proferida pelo juiz de direito da Vara Civil da Comarca de Nova Cruz. E houve recurso para o Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, que manifestou-se pela incompetência da Justiça Laboral, não ofertando à autora dessa decisão qualquer recurso. Inadmissibilidade do mandado de ação rescisória como sucedâneo recursal, precedente desse Tribunal de Justiça, decisão agravada mantida por seus próprios fundamentos, recurso conhecido e desprovido. Aqui eu trago, inclusive, algumas decisões desta Corte, da lavra do ilustre colega desembargador Vivaldo Pinheiro, mesma maneira do desembargador Expedito Ferreira, que está olhando ali com cara de coruja, e do desembargador Adécio Silvino, presidente, idêntico, de maneiras que eu estou mantendo a decisão em face da impossibilidade do mandado da rescisória por não ser sucedâneo de recurso. Todos de acordo com o relator. Desembargador Vivaldo tem um agravo. Primeiro, Excelência, agravo regimental em ação rescisória, agravante Estado do Rio Grande do Norte e agravada Helenice Fernandes de Souza. Também aqui se trata de manejar a ação rescisória como sucedâneo recursal. Então, eu digo na emenda processual civil, agravo regimental, juiz de admissibilidade positivo, gratificação de parcelas, servidora pública estadual, lei 6.038/90, acordo transitado em julgado, ação rescisória manejada como sucedâneo recursal, vedação, declaração de inconstitucionalidade do artigo 21 da lei 6.038/90, efeito não incidência do caso concreto, precedentes, recurso desprovido. Desprovido, todos de acordo com o relator. Desembargador Saraiva, com a palavra, tem dois agravos. Presidente, o primeiro deles, cuida, já conhecido da Corte, agravo regimental em recurso especial, em agravo de instrumento, ambos oriundos da vice-presidência, agravante Sul América, Companhia Nacional de Seguros, e agravado Maria Luciana dos Santos. Processal civil, agravo regimental, decisão da vice-presidente denegatória de segmento a recurso especial com base no 543C7, primeiro do CPC, regra de índice unicamente processual, seguro adicional, Caixa Econômica Federal, ausência de comprovação de interesse para integrar a LIDE, identidade da controvérsia do direito postulado com LIDE Case 1091-363 Santa Catarina, e na admissão do especial derivado da consonância de entendimento entre o acordo recorrido e o paradigma decidido pelo STJ, inclusive sob a perspectiva da MP 6333. Precedente desta Corte, conhecimento e desprovimento. Todos de acordo com o relator. Julgado, pode chamar o outro. Também. O segundo, senhor presidente, é agravo regimental nas ações cautelares aqui identificadas, onde é agravante Câmara Municipal de Natal e agravado Ministério Público. Matéria também de face de Erlinde, cuja emenda me parece dirimila. Constitucional e Processual Civil, ação direta de inconstitucionalidade de dispositivo da Lei Orgânica do município de Natal.
agravos regimentais contra a decisão do relator indeferitória das iniciais das cautelares propostas com fincas a emprestar efeito suspensivo a recurso extraordinário e especial. A propositura de ADI, de acordo com o rol exaustivo do artigo 71 da Constituição Estadual, é conferida à mesa da Câmara e não à Casa Legislativa Municipal. Ilegitimidade que alcança a própria ação direta e, consequentemente, outros incidentes processuais. Precedente desta Corte e de outros tribunais. Deciso mantido, conhecimento, senhor presidente, desse provimento. Todos de acordo com o relator? Mais algum processo que independe de pauta? Pauta anterior, ação civil originária 2012-17-748. O relator é o desembargador Glauber Rego, o revisor, o desembargador Gilson Barbosa. Após o voto do revisor, em dissonância com o parecer complementar do Ministério Público, acolhendo a preliminar de carência de ação por impossibilidade jurídica do pedido, suscitada pelo relator, para extinguir o processo em relação do mérito, a teor do artigo tal, pediu o visto do desembargador Mauri. Está em mesa, excelente? Chamo o segundo, ação rescisória 2010-86-86, relator desembargador Gilson Barbosa e o revisor desembargador Amaury Moura. Após o voto do relator, em dissonância com o parecer do Ministério Público, julgando improcedente o pedido rescisório, pediu vistas dos autos o desembargador Ibanez. Está em mesa, excelente? Não em mesa. Pauta do dia. Ação direta de inconstitucionalidade 2012, 19.063. O relator é o desembargador Glauber Rego, com sustentação oral. Está em mesa, desembargador Glauber? Está em mesa, senhor presidente. A ação direta de inconstitucionalidade. Bem, vamos... Tem a perda superveniente do objeto. Que... Da inconstitucionalidade? Sim. Vossa Excelência, relato, chama o processo. Se o advogado vai pedir a palavra. Ação direta de inconstitucionalidade com pedido de liminar. A rescisória não está em mesa. Eu estou chamando a mesa. ação de inconstitucionalidade, que é o terceiro. A outra é lei de estado de folga compensatória. Pode identificar e relatar, excelência. Ação direta de inconstitucionalidade número 2012-019-063, dígito 6, requerente, Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, requerido município de Natal, Procurador Dr. Carlos Santa Rosa Castim. E aí, o voto está disponibilizado, senhor presidente, e eu vou fazer a leitura da emenda. Qualquer dúvida... Constitucional e Processo Civil, ação direta de inconstitucionalidade, artigo 11 da Lei 6.304/2011 do município de Natal, modelo de reajuste dos vencimentos do cargo de assessor jurídico municipal, revogação expressa pela Lei 6.437/2014, falta de interesse processual, perda superveniente do objeto, entendimento consolidado do STF, precedentes jurisprudenciais, incidência do artigo 267, inciso 6 do CPC, extinção da ação sem resolução do mérito, aqui em harmonia com o parecer ministerial, senhor presidente. É como voto. Alguma divergência? Julgado, excelência, eu chamo o número 4, ação rescisória 2012-4357, relator desembargador Gilson Barbosa, revisor desembargador Mauri. Em mesa. Com a palavra. Ação rescisória já indicada por Vossa Excelência, origem Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, autor José Ribamar Martins dos Santos, advogado Dr. José Augusto, OABRN, réu, Fundação Petrobras de Seguridade Social, advogado Dr. Carlos Roberto Siqueira Castro. Trata-se de ação rescisória oposta por José Ribamar Martins dos Santos em face de acórdão proferido pela primeira Câmara Civil deste Tribunal, que nos autos da apelação civil número 2009-007-202, dígito 2, interposta pela Fundação Petrobras de Seguridade Social, Petros, deu provimento ao pleito do recorrente, momento em que declarou a prescrição para ajuizamento da ação ordinária, julgada procedente em primeira instância, no tocante à devolução integral de contribuições pagas pelo ora autor, corrigidas monetariamente pelo INPC. De acordo com os termos da petição inicial, o interessado informa que, por meio da ação ordinária de número 108/90, dígito 3, requereu a devolução integral das contribuições pagas à Fundação durante o vínculo laboral que manteve com a Petrobras, durante o período de setembro de 1976 a fevereiro de 1996,
pois a praxe era somente a devolução de 50% dos valores, sem qualquer correção. Informa também que, apesar do recebimento das parcelas nos moldes da entidade, costumeiramente ocorresse no ato do desligamento com a Petrobras, este coincidente com o da Fundação. Tal não ocorreu com o autor, pois ele optou pela sua integração ao programa de incentivo à demissão voluntária, somente pela ciência de que já tinha tempo para se aposentar, em virtude de atividade que exercia. Por tal razão, não recebeu os valores na data de sua demissão, mas sim anos após, diante do ajustamento de outra ação, desta feita em esfera judicial federal, depois de ter pedido indeferido pela via administrativa do INSS, como não havia adquirido o tempo ideal para se aposentar pela Petros e considerando que já estava desligado da Petrobras, requereu o desligamento da entidade de previdência privada em 22 de dezembro de 2005. Aduz que a petição inicial foi concebida pelo juiz Acó em 5 de setembro de 2006. Por isso, não havia transcorrido sequer um ano que ele tinha recebido a devolução de parte das parcelas contributivas. Sustenta que a questão da prescrição foi ventilada no juízo originário, que decidiu pela improcedência dos argumentos da Fundação, que usou de má-fé ao pronunciá-la mais uma vez na segunda instância. Resume fatos e destaca os documentos mais importantes, segundo seu entender, consistente das seguintes informações. Termo de rescisão de contrato de trabalho com a Petrobras, datado de 29 de fevereiro de 96. Pedido de ligamento com a reserva de poupança, datada em 14 de novembro de 2005. E o resgate da poupança, datado de 22 de dezembro de 2005. Sob o argumento de que o prazo prescricional somente iniciaria no dia 22 de 2 de 2005, data em que ele teria sido devolvida parte das contribuições recolhidas, o que afastaria a ocorrência do fenômeno prescricional declarado no apelo interposto. Pede com fundamento no artigo 485, inciso 4, 5 e 9 do Código de Processo Civil, o provimento da rescisória para que seja a sentença finalizada em segunda instância, anulada e outra seja proferida, considerando-se a data para efeito prescricional, o termo inicial comprovado via documento. Juntou os documentos de folhas, entre eles a certidão de trânsito em julgado nos autos, na qual consta que a sentença transitara em julgado em 3 de maio de 2010. Em contestação, as folhas 45 e 51, a Fundação Petrobras de Seguridade Social suscita preliminar de ausência dos requisitos para a propositura, ao argumento de que a má-fé alegada é descabida, pois o pleno deste tribunal acolheu a prescrição da ação com base na súmula 291 do Superior Tribunal de Justiça, o que também fulmina a arguição de violação a dispositivo de lei invocado. Suscita ainda preliminar de indeferimento da inicial, por afronta ao dispositivo do artigo 488, inciso 2 do Código de Processo Civil, pela ausência do depósito prévio sobre o valor da causa. No mérito, sustenta que a pretensão autoral não deve prosperar, pois o autor se desligou em fevereiro de 1996 e apenas em setembro de 2005 pleiteou a restituição da reserva de poupança. Pontua que o prazo prescricional para ações que objetivam a devolução de contribuições previdenciárias é de 5 anos, conforme o artigo 75 da Lei Complementar 109 de 2001 e súmula 291 do Superior Tribunal de Justiça. Discorre que as entidades de previdência privada são reguladas por legislação geral e especial e que, aspas, a força vinculativa dos beneficiários das regras estatutárias de planos de previdência privada complementar fechada encontra-se vastamente reconhecida nos tribunais pátrios por todo o país, SIC, o que torna os associados vinculados aos termos de seus regimentos. E no regimento da entidade existe a menção da devolução de 50%, conforme artigo 56, inciso 1 e 2 do regulamento, e parágrafo 2º, inciso 8º do decreto 81.240/78, vigente à época da integração do autor à Fundação. Pugna, então, pelo acolhimento das preliminares suscitadas e, no mérito, pela improcedência do pedido. Intimado a dizer a respeito
das preliminares, o autor refutou-as nos termos da petição de folha 54 e 56. Nas alegações finais, ratificaram o autor e réu as alegações perpetradas durante a instrução processual. Instada a se manifestar, a 8ª Procuradoria de Justiça opinou pela rejeição das preliminares e, no mérito, pela procedência da pretensão contida na presente ação rescisória. É o relatório. Eu indago de Vossa Excelência, o voto é um pouco longo, se apenas está disponibilizado. Bem, se Vossa Excelência leia a emenda, qualquer questionamento no voto, Vossa Excelência pode prestar o esclarecimento. Há um fato a observar, nas folhas 21, o regime que participaram do julgamento da apelação, os desembargadores Vivaldo Pinheiro e Expedito Ferreira. E não pode participar, não. Estão impedidos. As folhas 21 é que há o registro que eles participaram do julgamento da apelação. É só um registro. Não, mas é rescisória, né? É só um registro. Ele só não pode ser relator. Só um registro. Ah, hein? É, perfeitamente. É só um registro que consta... Não, claro, claro. Bem, ementa. Previdenciária e processual civil. Ação rescisória. Restituição de integralidade de contribuições pagas à Previdência Privada. Pretensa rescisão do acordo que declarou a prescrição do direito de exercício de ação, reformando a sentença favorável ao autor em primeira instância, preliminar de inépcia da petição inicial por ausência de depósito prévio, rejeição, parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita, preliminar de inexistência de violação literal e dispositivo de lei, razões que se confundem com o próprio mérito da ação, transferência, mérito, fundamentos alegados pelo autor, artigo 485, incisos 3, 5 e 9 do Código de Processo Civil, dolo da parte ré não evidenciado, inexistência de violação à literal disposição de lei, fundamentação do acordo com suporte na súmula 291 do Superior Tribunal de Justiça, constatação de erro de fato ao considerar o termo inicial, que no caso concreto não coincidiu com o dia do desligamento, procedência do pedido para restabelecer os termos da sentença, proferida em primeiro grau, em consonância com a Procuradoria de Justiça, precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça. O voto está disponibilizado. E a conclusão está julgando procedência, procedência da ação rescisória. Como voto revisor, desembargador Mauri. Excelência, essa matéria de fundo, inclusive, é pacificada nas câmaras. Mas o que se discute é a questão da prescrição, que foi reconhecida no acórdão, considerando um documento juntado aos autos, que induziu, ao que me parece, realmente o relator a equívoco. A jurisprudência do STJ realmente no sentido de que a data da prescrição ela se inicia a partir do recebimento da última parcela a que tem direito o segurado. E foi juntado, no início, um documento relativo ao pedido de aposentadoria, que a partir daí estaria, em tese, caracterizada a prescrição. Mas ficou depois demonstrado que o documento em que baseou-se o relator, trazido inicialmente o levou a um equívoco em todas as vênias e a considerar a jurisprudência trazida pela parte autora, inclusive reiterada pelo próprio parecer ministerial, e assente no Superior Tribunal de Justiça, me parece caracterizado, afastada realmente a prescrição. E considerando realmente que a Corte, que as câmaras têm, quanto à questão de fundo, reconhecido o direito, tal como pleiteado na inicial, eu acompanho o relator, Excelência. Alguma divergência em relação ao voto do relator e do revisor? Julgado nos termos do voto do relator. Excelência. Um esclarecimento, doutor Gil, só. A sentença mandava restituir plenamente toda a contribuição. Não, só sobre a prescrição. A sentença reconheceu a prescrição. Passou 5 anos. Não, ele está dizendo que permanece a sentença. O voto está disponibilizado. Não, eu digo, mas porque na casa da sentença não tem
Não tem dizendo exatamente em que termos a sentença está exarada, só tem um acórdão. Nós estamos aqui ressuscitando a sentença. Isso. No final do meu voto, eu digo o seguinte: posto isso, em consonância com o parecer da 14ª Procuradoria, julgo procedente o pedido reincidendo formulado pelo autor com fulcro apenas no artigo 485, inciso 9 do Código de Processo Civil, para desconstituir a coisa julgada formada na apelação de número tal, transitada em julgado desde 3 de maio de 2010, e restabelecer os termos da sentença proferida. É essa pergunta que eu fiz. Quais são os termos da sentença? Se está devolvendo integralmente as contribuições. Mas o desembargador Amaury está dizendo que sim, que ele já viu. É integral. Integral. Ok, eu acompanho Vossa Excelência. Então, julgado nos termos do voto do relator, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.